Antes de mergulhar com um cilindro de ar enriquecido, você o analisa para confirmar a porcentagem de oxigênio. Isto é necessário para ajustar o seu computador de ar enriquecido e para ter certeza da mistura dentro do cilindro. Mesmo que o profissional de mistura analise a recarga, você deve verificar pessoalmente a análise de oxigênio do cilindro. Não mergulhe com um cilindro de ar enriquecido se não tiver verificado pessoalmente o conteúdo. Não há exceções. Geralmente você mesmo faz a análise, mas outra pessoa qualificada pode fazer isso enquanto você observa pessoalmente para confirmar o conteúdo no analisador de oxigênio. Doença descompressiva ou afogamento são riscos muito reais se a mistura de ar enriquecido for diferente da que você acredita estar usando. É por isso que você confirma pessoalmente a análise, verifica as marcações do cilindro e garante que ele não foi acidentalmente confundido com outro. Não aceite a análise feita por outra pessoa. É a sua segurança que está em jogo e um erro afetará você. Segundo o padrão da comunidade do mergulho, é sua responsabilidade confirmar pessoalmente a mistura para saber com o que você está mergulhando. Erros são raros, mas já aconteceram. Cilindros já foram confundidos, marcados equivocadamente ou recarregados inapropriadamente, e foi a análise pessoal do mergulhador que descobriu o erro. É por isso também que o seu nome está no cilindro de ar enriquecido que você vai usar. Se houver qualquer dúvida sobre o conteúdo de um cilindro de ar enriquecido ou se o cilindro pode ter sido confundido, analise-o novamente. Em todos os casos, é uma boa prática reanalisá-lo logo antes do mergulho. Na maioria das situações, você mesmo analisa o oxigênio no seu cilindro de ar enriquecido. Outras vezes, alguém faz isso enquanto você observa. De qualquer forma, você precisa saber como usar um analisador de oxigênio. Os analisadores de oxigênio populares vêm em diferentes tamanhos e modelos. Qualquer que seja o modelo que você escolher, para a análise de ar enriquecido você precisa de um com precisão decimal. Os modelos podem diferir um pouco no modo de uso, mas geralmente todos seguem os mesmos procedimentos. Comece ligando e calibrando o analisador. O método mais simples é calibrá-lo para o ar. O método preferencial é fluir o ar de um cilindro scuba lentamente pelo sensor do analisador, usando um medidor ou restritor de fluxo. Gire o botão de calibragem até que o analisador leia 20,8 a 21%, conforme especificado pelo fabricante. Em seguida, troque para o seu cilindro de ar enriquecido. Quando abrir a torneira de um cilindro de ar enriquecido, abra lentamente. Isto reduz o calor associado à rápida pressurização, ajudando a minimizar os riscos de incêndio. Flua o ar enriquecido dentro do analisador na mesma taxa usada para a calibragem. Uma taxa maior ou menor pode resultar em uma análise imprecisa. Deixe sair todo o ar na torneira, tubos e dispositivos de fluxo e espere até a leitura estabilizar. A margem de tolerância para o ar enriquecido é de 1% para mais ou para menos. Pequenas variações inferiores a 1% entre a análise do profissional e a sua são normais. Mas no caso de uma variação substancial, confirme-a com outro aparelho. A maioria dos computadores de ar enriquecido usa incrementos de 1%. Arredonde para mais ou para menos até a porcentagem inteira mais próxima. Por exemplo, arredonde 31,2% para 31% e 31,8% para 32%, ou o recomendado pelo fabricante. Aqui vão algumas dicas para uma análise precisa. O ar enriquecido misturado dentro do seu cilindro por pressão parcial pode exigir de 30 minutos a 1 hora para se misturar uniformemente antes de ser analisado. Rolar o cilindro para trás e para frente pode acelerar este processo. Guarde seu analisador em um local fresco e seco e compare-o periodicamente com outros aparelhos, especialmente se tiver dúvida quanto à precisão. Nunca sopre no sensor, porque a umidade do ar exalado prejudica sua vida útil e a precisão. Substitua o sensor se ele funcionar fora dos níveis de tolerância especificados pelo fabricante, bem como nos intervalos especificados pelo fabricante. Após a análise, compare-a com a porcentagem anotada na etiqueta ou adesivo de conteúdo do cilindro. Existem diferentes versões de adesivos e etiquetas, mas eles listam no mínimo o conteúdo de oxigênio analisado, a data de recarga, a profundidade máxima para a mistura e o nome do mergulhador. Se a etiqueta for reutilizável, garanta que o número de série na etiqueta seja o mesmo do cilindro. Depois do mergulho, deixe o adesivo ou a etiqueta no lugar. O profissional de mistura o removerá quando recarregar o cilindro. Alguns mergulhadores escrevem vazio no adesivo ou etiqueta para que o cilindro não seja confundido com um cheio. O último passo é assinar o registro de recarga da estação de recarga, que também pode ser uma declaração de compreensão. O registro de mergulho traz no mínimo o número de série do cilindro, a data, a análise do profissional,
a profundidade máxima para a mistura e o nome e assinatura do mergulhador. Ele também pode conter outras informações, dependendo das necessidades da operação. Se você receber o cilindro no local de mergulho, a operadora de mergulho trará o registro de recarga até o local. Hoje em dia, a vasta maioria dos mergulhadores utiliza computadores de mergulho. Há 4 orientações para o uso de um computador de ar enriquecido. Primeiro, saiba a profundidade máxima para a mistura de nitrox e permaneça mais raso, monitorando a profundidade no visor. Planeje seu mergulho e siga o planejamento, usando o alerta de profundidade máxima somente como um alerta secundário. Segundo, permaneça bem dentro dos limites sem parada e de exposição ao oxigênio do seu computador. Ao se aproximar de um limite, suba até seu computador mostrar um limite mais longo. Fique nesta profundidade ou mais raso pelo restante do mergulho. Terceiro, cada mergulhador deve ter seu próprio computador ajustado para a mistura sendo utilizada. Variações nas profundidades e nas misturas podem resultar em tempos sem parada e exposição ao oxigênio diferentes e, por isso, compartilhar computadores não é apropriado. Como no mergulho com ar, permaneça dentro dos limites do computador que fornecer leituras mais conservadoras. Quarto, seja usando ar ou ar enriquecido, faça paradas de segurança e siga as práticas conservadoras de mergulho. Vejamos como ajustar seu computador para a mistura de ar enriquecido. Isto varia de modelo para modelo, mas na maioria deles você entra no modo de ajuste pressionando um botão ou contatos elétricos. Normalmente você está no modo de ajuste quando a porcentagem de oxigênio pisca, esperando para ser mudada. Em seguida, você avança as porcentagens, geralmente em incrementos de 1%, segurando pressionado um botão ou contatos. E então grava o número desejado, segurando ou pressionando outro botão ou contatos. Lembre-se de arredondar para a porcentagem mais próxima da sua análise. Você fará isso antes de cada mergulho durante o curso, com seu instrutor por perto para ajudá-lo. Com um pouco de treino, você fará isso sem dificuldade. Depois de um mergulho, a maioria dos computadores volta ao ajuste padrão e deve ser reajustado antes de outro mergulho. Se você se esquecer, muitos modelos entram em um modo de erro, autoajustando uma mistura impossível de 79% de nitrogênio e 50% de oxigênio, ou mesmo 100% de oxigênio, o que limita bastante o seu tempo sem parada, a profundidade e a exposição ao oxigênio permitida. Geralmente fica muito óbvio quando isso acontece e você pode voltar à superfície, ajustá-lo e continuar o mergulho. Mas se não emergir imediatamente, você terá de esperar o computador voltar a ficar operacional, geralmente 12 horas, antes de mergulhar novamente com ele. A exceção é se você ajustá-lo para ar. Neste caso, a maioria permanece ajustado para ar até você mudar o ajuste. O modo de erro ocorre somente se você ajustar uma mistura diferente de ar e se esquecer de reajustar a mistura para o próximo mergulho. Consulte as instruções do fabricante para os detalhes sobre o que o seu computador faz nestes casos. Falhas em computadores de mergulho são muito raras. Contudo, se isso acontecer durante um mergulho, suba imediatamente, faça uma parada de segurança aos 5 metros 15 pés por no mínimo 3 minutos e encerre o mergulho. Por garantia, anote suas misturas de ar enriquecido, a profundidade máxima, os tempos de fundo e os intervalos de superfície. Assim, se o seu computador falhar, uma opção será usar tabelas para continuar mergulhando. Outra opção é usar um computador de ar enriquecido de reserva para continuar o mergulho se o principal falhar. Se não tiver um, não mergulhe por pelo menos 12 horas ou mais, se especificado pelo fabricante, antes de voltar a mergulhar com um computador totalmente operacional. Quando as orientações aceitas para o mergulho com ar enriquecido são seguidas, é muito improvável que você venha a ter de ajudar um mergulhador com intoxicação por oxigênio. Mas se um mergulhador sofrer convulsões por qualquer motivo, trate-o como um mergulhador inconsciente embaixo d'água. Se o bocal do mergulhador estiver no lugar, segure-o lá, mas nem tente recolocá-lo na boca caso não esteja. Traga o mergulhador imediatamente à tona, estabeleça a flutuabilidade positiva para si e para a vítima e cheque a respiração. Chame por ajuda e inicie ventilações de socorro dentro da água se a vítima não estiver respirando. Traga-a para a embarcação ou para a costa e tire-a da água o mais rápido possível, sem pôr em risco a sua própria segurança.
Fora d'água, cheque a pulsação e a respiração e comece ou prossiga com as ventilações de socorro e RCP, se necessário. Acione o serviço médico de emergência local. Se o mergulhador estiver respirando, por precaução inicie os primeiros socorros para a MD. Mesmo se o mergulhador parecer completamente recuperado, ele deve ser examinado por um médico. Segundo alguns especialistas, se o bocal do mergulhador estiver no lugar, deve-se segurá-lo até as convulsões diminuírem para então subir com o mergulhador, pois um mergulhador em convulsão pode não respirar regularmente. Mesmo assim, a principal preocupação é trazer a vítima à tona para evitar afogamento, iniciar os primeiros socorros e acionar ajuda. As orientações para convulsões embaixo d'água podem mudar. Siga as recomendações mais atualizadas. Não há diferença no tratamento de um mergulhador com suspeita de mal descompressivo após um mergulho, seja com ar ou com ar enriquecido. Administre oxigênio e os primeiros socorros conforme necessário. Transfira os cuidados do mergulhador para o SME local e contate o escritório da Divers Alert Network da sua região. Quando possível, informe aos profissionais de emergência sobre o perfil do mergulho, incluindo a profundidade, o tempo, se o mergulhador usou um computador ou tabelas e qual era a mistura utilizada. Se o oxigênio de emergência esgotar antes de você transferir um paciente consciente aos profissionais de emergência, dê ao paciente qualquer ar enriquecido disponível. Embora não tão benéfico quanto o oxigênio puro, o ar enriquecido contém mais oxigênio do que o ar comum e pode ajudar. Aprenda mais a lidar com emergências nos cursos Emergency First Response, Assistência Primária, RCP, e Assistência Secundária, Primeiros Socorros, e nos cursos PAD Rescue Diver e Emergency Oxygen Provider. Assim que concluir com sucesso este curso, você terá agregado uma nova e útil habilidade ao seu repertório de mergulho. O ar enriquecido, combinado com seu computador de mergulho, lhe fornece os máximos tempos sem parada possíveis, e isto significa mais tempo para fazer o que você mais gosta embaixo d'água. Tenha mais diversão e aventuras como mergulhador de ar enriquecido PAD.